Hoje a gente vai dar continuação à nossa playlist de endodontia, essa especialidade maravilhosa que estuda a polpa dentária. E para a gente falar hoje, nós vamos comentar a respeito da instrumentação do canal radicular, que é nada mais nada menos do que a limpeza do canal radicular, certo? Então, quando a gente vai fazer um tratamento endodôntico, antes da gente dar procedimento, né? A gente viu que para iniciar a gente precisa fazer a abertura do canal radicular, que inclusive tem um vídeo aqui que fala sobre a abertura, e depois da abertura a gente tem que fazer a instrumentação. A instrumentação ela é imprescindível em qualquer tratamento de canal, em qualquer tratamento endodôntico, porque ela, junto com a solução irrigadora, ela vai agir limpando aquele canal. Então, se eu limpo aquele canal, eu faço com que haja uma preparação muito melhor por meio, desses instrumentais. A gente viu que os instrumentais que a gente vai utilizar, na abertura são basicamente as brocas, e agora na instrumentação nós vamos utilizar as limas endodônticas, que existem diversos tipos de lima. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando sobre qualquer tipo de lima, mas tem vários tipos de limas aqui no YouTube, vários vídeos que falam sobre as limas, mas se vocês quiserem eu posso vir a fazer também. Então, a instrumentação, a gente vai utilizar limas, certo? E essas limas, elas vão agir inicialmente, raspando aquele resto de dentina, e depois a gente vai colocar a solução irrigadora que vai limpar para que depois a gente possa pôr outra lima, de um calibre maior. Mas é claro que isso é ao decorrer da nossa obturação. Quais são as finalidades do tratamento endodôntico, dessa instrumentação? Primeiro de tudo, a limpeza. Então, essa limpeza, ela é feita pelos instrumentais, e a gente vai lá no canal radicular, utilizamos as limas, depois solução irrigadora, a gente vai raspar a dentina, vai remover a polpa, e depois a gente passa para as nossas próximas etapas. Mas é importante salientar que nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre cada etapa que é preciso para a gente fazer uma boa instrumentação do canal radicular. A gente vai falar hoje sobre a técnica regressiva e vai ter outro vídeo que vamos falar sobre a técnica progressiva. São assuntos muito extensos, então é melhor a gente dividir para a gente até entender um pouquinho mais. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre a técnica progressiva. Depois que a gente fez a limpeza, a gente tem que estar atento também a fazer uma conicidade. A gente viu nas nossas outras aulas de tratamento endodôntico que a raiz dentária ela é cônica, certo? Ela é mais larga ali no terço cervical e mais fina ali no ápice. Então, a gente precisa dar essa conicidade respeitando a anatomia de cada dente. E também fazer o batente apical, Então, quando a gente mantém o batente apical, que é nada mais nada menos do que um degrau, vou mostrar uma fotinha deles para vocês. E esse batente apical, a gente faz ele como se fosse um anteparo, ou seja, muitas vezes a gente vê que as pessoas que fazem tratamento endodôntico, existem alguns relatos de caso que essas pessoas sentem dores pós-tratamentos endodônticos. E isso acontece porque há um material invasor naquele periodonto daquele paciente, digamos assim. Então, a gente sabe que o dente, a gente tem os terços coronários, o terço cervical, o terço apical, e muitas vezes, quando a gente está obturando, quando a gente está fazendo essa limpeza, nós limpamos demais, e acaba que essa limpeza, ao invés de a gente tirar, com as nossas limas, acaba que entra dentro do periodonto. E ali acontece, uma inflamação, podendo afetar também de diversas formas o elemento dentário. Então, a gente faz esse degrau, que é esse batente apical. Mas eu vou explicar mais ao decorrer da aula. E também, outra finalidade que a gente precisa saber é manter o trajeto original do dente. Então, muitas vezes a gente tem que saber a anatomia do dente, A gente viu que existem diversos tipos de canais principais, canais secundários, e cada canal em um tipo de dente é diferente. No incisivo é diferente, no canino é diferente, no premolar é diferente, e entre outras. Outra coisa muito importante a gente saber é que a técnica regressiva, que é a técnica que a gente vai estudar hoje, ela só é indicada em duas partes. Ela é indicada quando a gente tem a polpa viva, então nós vemos,
através de radiografias ou quando a gente está fazendo a abertura do nosso canal, que aquela polpa está viva, mas que por algum motivo nós vamos ter que retirá-la. E a gente também faz quando a gente tem o dente com o canal reto, porque é mais fácil fazer essa instrumentação quando o canal está reto. Então, a gente vai utilizar tanto quando a polpa está viva, quando o canal é reto. Canais angulados é mais difícil a gente fazer. Então, vamos falar um pouco sobre as nossas técnicas. Eu trouxe um desenho, porque eu acho que a gente sempre associa essas coisas mais simples com técnicas, e aí a gente não vai esquecer mais. Então, vamos começar a falar primeiro da técnica de hoje, que é a nossa técnica regressiva. A técnica regressiva, ela também é chamada de step back, ou seja, vamos começar do final. A técnica regressiva, a gente vai iniciar a nossa instrumentação pelo ápice dentário, pela região apical, depois a gente vai para a região média e depois a gente vem aqui para o nosso terço cervical. E a técnica regressiva, ela também é chamada, né, de step back, e ela é denominada ápice coroa. E aqui essa imagem desse foguetinho, guarda. E a gente também tem a técnica progressiva. A técnica progressiva ela é muito mais utilizada do que a técnica regressiva, por sua vez, porque a técnica progressiva é uma técnica que a gente vai utilizar mais em qualquer situação, exceto essas que a gente vai ver hoje. A técnica progressiva, a gente vai instrumentar o dente normal, né? Nós vamos começar pelo terço cervical, terço coronário, depois vamos para o terço médio e depois para o terço apical. Mas como é que a gente vai lembrar isso? A progressiva, ela também é chamada de crown down. Vamos lembrar que a técnica regressiva, a gente vai associar ela a um foguete. Foguete. Ninguém usa foguete. Usa foguete poucas pessoas. Quase nunca usa foguete, certo? E a técnica progressiva não, avião. Avião, muito mais pessoas utilizam avião. Você pode andar de avião mais fácil do que andar de foguete. Então, vamos lembrar disso. Acho que dá pra gente associar com isso. E a técnica regressiva, que a gente chama de step back, começa no ápice e vai pra coroa. E a técnica progressiva, né, o avião pra cima, ela vai começar também aqui no nosso terço cervical e vai pro nosso terço apical. Então, a nossa técnica regressiva, ela vai apresentar uma ordem, sempre começando do terço apical para o terço cervical. Ah, mas isso não é mais difícil? Então, depende muito de cada caso. Por isso que ela só é indicada para casos de polpa viva e canais retos. Bom, a gente precisa saber, antes de nós instrumentarmos qualquer elemento dentário, alguns princípios básicos. Primeiro, a gente tem que conhecer aquele canal anteriormente. Então, como é que a gente vai conhecer? Depois que a gente fez a abertura coronária, a gente precisa ver como é que é esse canal. Então, nós vamos lá com as nossas limas, ou até mesmo com nossas sondas, e a gente entra para ver como é que é aquele canal, como é que ele é mais largo, como é que ele é mais fino, a depender dos terços, certo? Outra coisa que a gente precisa saber, a gente nunca pode forçar um instrumento dentro do canal. Então, se a gente está vendo que tem alguma coisa pegando naquela lima, naquela sonda, a gente para. Porque pode ser que aconteça ou uma fratura daquele instrumental, que você não vai querer que aconteça, ou até mesmo o paciente possa vir a ter um tipo de sensibilidade com o que você está fazendo. A gente também precisa fazer um movimento, certo? Então, existem diversos tipos de movimento, que eu vou falar isso em outra aula. E a gente precisa permitir um acesso livre, um acesso direto àquelas limas que vão agir de forma regressiva, do ápice para a coroa. E também uma odontometria eficiente. Uma odontometria, gente, é nada mais nada menos do que eu medir o comprimento do dente. A odontometria, ela é um assunto bem extenso. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo dela, mas eu vou dar um breve resumo sobre o que é a odontometria posteriormente nesse vídeo. Então, vamos falar agora o passo a passo da técnica regressiva. Lembrando que a técnica regressiva, a gente vai começar do ápice do dente até a coroa do dente. Então, beleza. Nós chegamos lá no nosso paciente, no nosso manequim, e a gente fez a abertura coronária, respeitando todos aqueles princípios de ponto de eleição, direção de trepanação, enfim.
Quando a gente fez aquela abertura coronária, a gente observou ali o fim daquela dentina, o início daquela polpa, depois a gente vai fazer a localização dos canais. Então, quantos canais tem? Eu consigo observar que tem 2 canais, tem um canal, tem 3 canais, tem um canal, é um canal reto, é um canino, digamos, por exemplo. A gente vai lá e, com a sonda endodôntica, a gente vê quais são os canais, para a gente ter certeza que sonda é. Qual sonda, além de sonda, eu posso utilizar outra coisa? Pode. Você também pode utilizar uma lima, mas geralmente escolha a lima mais fina possível, como, por exemplo, uma lima tipo K. Elas são bem indicadas, tanto a 10, a 15, a 21, entre outras. Depois que a gente localizou o canal, a gente vai explorar esse canal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentir esse canal. Lembra que isso era um dos princípios básicos, a gente explorar o canal? Pois é. Então, a gente conhece o canal radicular através das nossas limas. Então, com a nossa lima, né, vamos também utilizar uma lima fina, aquela mesma lima que a gente localizou o canal, e a gente sente lá. Geralmente, essa lima tipo K, ela tem uma guia de penetração ativa. E isso faz com que ela entre muito mais fácil no canal. E aí, com aquela lima, a gente vai sentindo cada extremidade daquele paciente, daquela cavidade. Nisso, a gente pode realizar diversos tipos de movimento, cateterismo, exploração, entre outros. Isso aí depende muito do que o seu professor vai indicar para você. E também nós temos a odontometria, que é um passo extremamente importante. No entanto, que quando a gente está na faculdade, quando a gente pega essa matéria, a gente tem uma aula específica para odontometria. A odontometria, ela é o comprimento do dente. Então, a gente precisa comprimir o dente para a gente saber qual o tipo de lima que a gente vai utilizar. Então, por isso que antes da gente saber fazer a instrumentação do canal, a gente tem que utilizar uma lima fina, porque a gente não sabe como é que é aquele canal. Então, vamos utilizar uma lima mais fina possível para que a gente possa entender, certo? Então, odontometria, eu vou fazer basicamente a medição daquele dente. Então, primeiro, a gente tira uma radiografia, certo? E com a radiografia, a gente vem com a nossa régua endodôntica e a gente mede quantos milímetros tem aquele dente. 30 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros. E aí, quando a gente viu, a gente vai com a sonda. Vamos supor que o nosso dente deu cerca de 28 milímetros. Aí, a gente vai e utiliza uma lima 30. Com essa lima 30, a gente entra no dente e radiografa aquele dente. E aí, a gente vai ver se deu próximo, se deu longe, porque sempre a gente tem que saber que a radiografia ela tem distorção. Então, independente se você colocou certo ou se você colocou errado, a gente precisa estar sabendo, né, qual é o comprimento real do dente. E entre outras coisas. Mas basicamente, a odontometria a gente vai medir o comprimento real do dente através de diversos tipos de manipulações. Depois que a gente fez a odontometria, que é uma parte importantíssima, a gente vai fazer a remoção da polpa. Então, aquela polpa, né, que a gente viu que é uma polpa viva, nós vamos removê-la. A gente pode remover a polpa com a lima tipo K, porque ela é uma lima fina, né? Então não vai machucar muito aquela polpa que já tá viva. Então o paciente mesmo com anestesia, ele pode vir a sentir, né, até alguma reação. E a gente pode remover essa polpa de diversos tipos. A gente pode remover essa polpa inteira ou a gente pode remover ela em fragmentos. Então a gente remove, por exemplo, a parte superior da polpa, depois a parte média da polpa, depois a parte final da polpa. Mas geralmente é bom a gente remover ela em todo, né, que é chamado de bloco. Além da lima tipo K, nós também podemos utilizar a lima Restron, mas a K ela é mais indicada por ela ser mais fina e por ela ter também a guia de penetração ativa. Bom, depois que a gente removeu a polpa, a gente precisa fazer o batente apical, que também é um dos princípios básicos, né, para nossas técnicas regressivas e progressivas. O batente apical é a criação de um degrau, que é exatamente essa imagem que nós estamos observando. O batente apical, a gente vai fazer um degrau ali no terço médio apical do dente. Aquele degrau, ele vai fazer com que haja um impedimento que aquele material que você for pôr depois
seja extravasado para o periodonto. Ou até mesmo quando você está limpando aquele dente, né? Quando você está fazendo a instrumentação através das limas, da solução irrigadora, que aquela cárie, ou então que aqueles restos de polpa, restos de dentina, também sejam colocados no periápice, ou no periodonto, perdão. Então, nós vamos lá e fazemos esses degrauzinhos. Geralmente, o batente apical, ele vai ser feito a depender da odontometria. Então, qual foi o comprimento real do dente que a gente viu? 20, 25, 30. E isso vai fazer com que não haja, né, essa estipação desse material ou desse resto de dentina para fora do dente. Então, muito importante também essa função. É claro que cada uma delas é importante, porque se você falhar em uma, vai acontecer falhas em outras fases. Então, a gente precisa localizar o canal de uma forma correta, temos que explorar esse canal, temos que fazer uma odontometria perfeita. Então, a odontometria é uma das principais partes. A remoção pulpar também, a gente tem que ver se a gente removeu tudo, batente apical. Então, é muito importante a gente fazer cada parte de forma que a gente preste bastante atenção, certo? Para que a gente não tenha que fazer tudo de novo, ou até mesmo ter que fazer outro tipo de tratamento para aquele dente. Então, aqui a gente tem a foto de uma polpa viva, que por alguns motivos, né, nós não, né? Esse caso teve que remover essa polpa. E aí eles utilizaram o meio de técnicas regressivas. Por quê? Porque a técnica regressiva, como ela vem do ápice, ela é menos invasiva para aquele paciente, né? Então, a gente vai indicar a nossa técnica regressiva. Passo a passo. Depois que a gente fez a nossa odontometria, depois que a gente fez a estipação pulpar e depois que nós fizemos também a confecção do batente apical, a gente vai comprometer os nossos diâmetros. Essa fase é chamada de fase D, porque ela vai envolver diâmetros anatômicos e diâmetros cirúrgicos. Depois que a gente fez aquele comprimento real do dente, que através da odontometria, a gente vai precisar saber qual é o comprimento original dele, que é chamado de diâmetro anatômico. Então, a gente vai primeiro com o instrumental, e esse instrumental, ele tem que estar justo àquelas paredes do canal. Então, quando a gente entra com o instrumental, ele não pode estar folgado, ele não pode estar apertado àquele canal, porque aí, se tiver, quer dizer que não está certo, né, a anatomia daquele dente. E aí, a gente vai entrar com esse instrumental de forma que ele fique justo ao diâmetro do dente. E o diâmetro cirúrgico é um diâmetro que a gente faz para fazer a nossa limpeza. Então, o que a gente faz? Quando nós fazemos essa instrumentação desse canal, a gente precisa determinar ele através das limas. Então, primeiro, a gente vai entrar com aquela lima inicial. Qual foi a lima inicial? Foi aquela lima que a gente utilizou para conhecer o canal, a lima tipo calo. Vamos supor que a gente utilizou a lima 21. E aí, quando a gente utilizou aquela lima 21, aquela vai ser a primeira lima que a gente vai fazer essa raspagem dos restos de dentina. Por que restos de dentina? Porque a gente já removeu a polpa nesse caso. Então, a gente vem aqui, nesse diâmetro cirúrgico, depois de termos confeccionado o batente apical e utilizamos aquela lima. Aquela lima ficou folgada, aquela lima ficou apertada, e conforme isso a gente vai fazendo aquela solução irrigadora, vai colocando a solução irrigadora e utilizando o instrumental, né, as limas que vão fazer essa raspagem desses restos de dentina, e aí depois a gente vai aumentando esse diâmetro. Utilizamos a lima 21, agora vamos utilizar a lima 25. E aí, conforme a gente vai retirando aqueles restos de dentina, vai ficando folgada a lima. A gente vai, lava com a solução irrigadora. Depois a gente vem com outra lima mais grossa, uma lima 30. Depois que a gente fez a mesma coisa, vamos com a lima mais grossa até a lima 35, por exemplo. Porque isso vai dar, né, uma maior ampliação daquele paciente, que é chamado de, na nossa próxima fase, de escolonamento regressivo, que é a ampliação em direção à região coronária. Então, a gente já chegou aqui com a lima 21, vamos lá, limpamos. E aí já viu que ficou apertado, trocamos, colocamos a lima 25, a lima 30, a lima 35. Só que a gente está fazendo uma técnica regressiva. Então, conforme a gente vai abrindo aquele canal, ele vai ficando mais largo. Então, a gente vai utilizando várias limas nesse período. Utilizamos a 40, a 45, a 50.
até dar, né, uma maior entrância nesse canal e, é claro, né, a gente tem que respeitar a conicidade dele. Quando a gente chega na coroa, a gente faz a nossa etapa, que é chamada de Gates-Gilden, que é a nossa última etapa. Geralmente, a Gates-Gilden a gente vai utilizar mais quando nós temos dentes em canais retos, como por exemplo essa imagem, né, que vamos supor que é um incisivo, que é um canino. E quando a gente faz isso, a gente vai com a Gates-Gilden, né, que é uma broca também, que vamos fazer essa remoção como se fosse uma última limpeza daquele canal. E aí sim, quando a gente utilizou a Gates, a gente termina a nossa parte de instrumentação do canal. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham entendido sobre cada técnica regressiva e cada parte. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a odontometria, posso fazer. Vocês podem entrar em contato tanto pelo nosso e-mail, como deixar nos comentários, ou também através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. E também, se vocês quiserem dar qualquer dica de vídeo que a gente possa fazer, também seria de agrado, ok? Então é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha para todo mundo da sua faculdade, todo mundo do seu curso, todo mundo que tá tentando fazer algum cursinho para ser um dentista concurseiro. E é isso. Muito obrigada por estar aqui. E valeu!